muito bem no início que um dos grandes diferenciais foi sempre ter um corpo comercial, né? No caso da Attentive, e a gente sabe que isso não é uma realidade das empresas de contabilidade no Brasil. A gente não tem diretoria comercial, não é uma coisa comum. Na Attentive a gente tinha, isso é um ponto positivo. Essa diretoria comercial ela estava muito sedimentada no marketing de referências, no networking. Conta como é que começou isso. Você contou um pouco a história das lotéricas aqui, mas conta como é que começou a tua relação com o network, com a venda através de network. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o BNI, que é uma coisa muito importante, acho que nessa trajetória. Mas conta como é que você começou esse processo até chegar e entender que essa venda por network poderia ser feita de uma forma um pouco mais intencional. Bem colocado, Matheus. É importante, antes de falar até essa questão dessa virada, eu quero até deixar aqui para os contadores, vocês contadores, a segmentação do seu negócio, do seu escritório é fundamental. Mas você tem que olhar para dentro e ver se essa segmentação é uma segmentação, por exemplo, como os lotéricos, que eu tive o caso e tive a experiência, né? É tipo uma franquia. E eles se falam muito. Nessa que eles se conversam muito, eles criam grupos regionais. Uhum. E nessa que cria um grupo regional, principalmente com o WhatsApp, que veio o WhatsApp, grupos de WhatsApp, o que acontecia? Via um empresário lá, lotérico, falava, olha, consegui fechar um contador aqui por R$300. E eu comecei a perceber um problema muito sério nessa questão dessa segmentação. Então, quando você pega a segmentação de franquias, peguei franquias da Boticário, da Cacau Show, tem que tomar cuidado, porque eles têm grupos regionais que eles se falam e começam a fazer leilão de valores de prestação de serviço, entendeu? Sim. E não por qualidade de atendimento e entrega, de assessoria. E isso começou a acontecer comigo há 10 anos atrás, e foi em 2013. Começou a acontecer isso comigo, e também a questão de o que poderia acontecer de uma privatização da Caixa Econômica Federal. Eu poderia quebrar uma incerteza sobre o segmento, né? Sobre o segmento, porque lá atrás, em 2013, o segmento lotérico representava 60% do meu faturamento. Então isso poderia me matar. Cara, e aí? O que fazer nessa situação, né? Eu surfei uma onda legal, né? Alavanquei esse segmento e aí eu comecei a pensar, eu tenho que sair fora, vou continuar na segmentação, legal, porque era bom, né? Mas eu teria que desenvolver buscar novos caminhos, novos horizontes. E aí foi essa questão aí realmente do marketing de referência que a gente entrou em fevereiro, vai fazer exatamente agora, fevereiro de 2013, vai fazer 13 anos. Conta como é que foi isso. Como que você chegou até o grupo de BNI, enfim? O meu irmão, ele ficou sabendo, né? Ele falou, Enivaldo, existe aí um grupo de empresário que se reúne semanalmente e, cara, achei muito interessante. Por que você não vai lá ver, né? Chama BNI e tal. E você tem uma pegada muito boa de relacionamento, tal, conversa, e eu acho que você vai se dar bem, né, nesse grupo aí de network. E aí eu fui numa reunião lá na Paulista. Aqui na Paulista? Aqui na Paulista, verdade. Nós estamos aqui na Paulista, aqui pertinho, inclusive, né? E eu fui numa reunião e achei assim, super bacana, né? Falei, cara, eu preciso entrar nisso, meu. Eu tenho que entrar porque isso aqui pode ser realmente uma saída boa para o meu negócio, né? E aí eu comecei a conhecer o método, como fazer parte. E esse grupo era um grupo que se reúne até hoje, né? De quinta-feira. E lá tinha uma cadeira, né? Livre de contador. Vou me candidatar, vou entrar nessa, vou me candidatar. Fui numa reunião, preenchi a ficha e, cara, foi super legal. Eu fiz Explica a ficha pra galera lá. Que tá ouvindo a gente, que não conhece, nunca ouviu falar disso, do BNI. O que seria o método? Explica como que é o método do BNI, para alguém que nunca viu falar disso, tá ouvindo a primeira vez. E depois explica o que seria esse negócio da cadeira aí. Mas dá uma ensinada pra turma aí. Legal.
Bem, você, empresário, que for procurar um grupo do BNI, o BNI ele é uma organização que está aí no mundo inteiro há mais de 35 anos, acho que já está próximo dos 40 anos. Né? E o que me encantou no BNI é você ganha contribuindo, que eles chamam lá de Givers Gain, né? Ganhar contribuindo. Cara, isso o contador é o que ele mais faz, né? O contador está sempre indicando. Agora você imagina dentro de um método, né? Esse método de você fazer referência, você indicar empresas e aonde você tem o retorno depois. Falei, cara, eu já faço isso, então aqui eu estou no caminho certo. E lá no BNI, isso é mundial, tá? Não é só aqui no BNI São Paulo, BNI Brasil, não. No BNI você tem a exclusividade. Então você tem a exclusividade só você dentro de um grupo, né? No BNI, que era o grupo Next, eu seria o contador. Não teria outro contador, eu não iria competir. Então você não vai competir. Uma vez você entrou no BNI, você não vai competir com ninguém. Né? Então você é o contador, você tem a exclusividade da cadeira. E aí, conhecendo o método, por que esse método ele te dá essa exclusividade? Por que ele te dá essa exclusividade? Né? Ele te dá essa exclusividade porque se eu estou numa reunião e sei que tem uma pessoa da minha carteira de cliente que ela precisa de uma agência de marketing. Eu vou lembrar daquele cara que faz parte do meu grupo, que é a agência de marketing, que é o contador, que é o engenheiro, que é o corretor de imóveis, o corretor de seguro. Então, isso faz com que você... Opa, eu tenho uma referência para você, eu tenho uma indicação para você. Sim. Então, com isso, você fazendo essas referências que eles chamam lá, que para a gente é indicação, você cria visibilidade. Você criando visibilidade dentro de um grupo, esse grupo vai querer trabalhar para você. E é assim que funciona o método dentro do BNI. Né? Então, você é a referência dentro do grupo, o grupo vê que você é um cara que trabalha e gera negócio, né? E aí sim, eles começam a trabalhar e gerar referência. E a coisa foi assim, fantástica. Uma referência é uma indicação. Exatamente. E eu hoje, Matheus, eu tenho uma indicação lá do BNI de terceira, quarta, quinta geração. Explica isso. Referência da referência. Então, por exemplo, eu prestei um serviço muito legal, né? Fiz um excelente atendimento para uma referência que eu recebi, por uma indicação que eu recebi do BNI. O cara gostou. Essa indicação, eu trabalhei, se tornou meu cliente, começa a indicar a rede de relacionamento dele. Então, cara, é uma pegada fantástica, porque você entra num grupo do BNI, normalmente tem 40 membros. E esses 40 membros, imagina a rede de relacionamento de 40 membros. Você multiplica isso por 10, no mínimo por 10. Nossa. Você já tem muito 400, e é muito mais do que isso, né? Então, a coisa dá muito certo. Só que, lógico, comigo deu muito certo, e com você, contador, tem que ter estrutura, você tem que ter gente. E você tem que ter uma estrutura comercial também, porque você começa a receber muita referência e você tem que atender. Sim. Porque também você é avaliado. É lógico que você está dentro de um grupo, né? Você Social, tá dentro de um grupo. Se você dentro de um grupo deixar de prestar um serviço bacana, aí você também fica manchado. Claro. Então aí tem que tomar cuidado. E eles são, assim, muita regra.